Jacó que tinha o controle, não José. E a Bíblia diz assim, irmão, que José aborreceu. Olha só, José aborreceu. Ele diz assim: e foi-lhe desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça. Olha só, irmão, ele achou tanto que estava no controle que ele queria mudar a atitude do pai. O seu pai, aleluia, mesmo não enxergando direito, o seu pai repreendeu seu filho e disse assim: eu sei, filho, eu conheço, eu sei, eu sou teu pai, eu conheço. Olha só, irmão, eu sei, meu filho, eu sei, pode ficar tranquilo, filho, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus nunca me desamparou, Deus nunca me desamparou, Ele sempre foi comigo, Deus, Ele não desampara, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, Deus nunca esquece de nós, irmãos, Deus nunca esquece de você, querido. Eu amo essa palavra. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mãe esquecer de seu filho que ainda mama? Pode uma mãe esquecer do seu filho? É uma palavra sugestiva e dizer: não pode, Deus. Uma mãe não pode, porque naquela tradição, naquele costume deles, eles não admitiam uma mulher abandonar um filho. E ele diz, a palavra sugestiva dizer não, mas ele diz assim: ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. E Deus não esqueceu da promessa a Jacó, não, irmão. Deus não esqueceu. Jacó tinha uma experiência com Deus, aleluia. Jacó tinha uma experiência com Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, meus irmãos, vamos abrir. Não tem como eu deixar de falar dessa palavra, irmão. Olha só, Aleluia. Salmo de número 92. Olha só o que diz. Eu acho que vários irmãos conhecem. Diz assim, irmãos, no versículo de número 12 em diante: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Olha só, irmãos, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão frutos, aleluia, serão viçosos e florescentes, proclamando: o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há impiedade. Você sabe que eu quero trazer uma palavra para os mais novos, para nós aqui, irmão? Nós não sabemos o que perdemos quando deixamos de dar atenção para os mais experientes. Países de primeiro mundo, o Japão, eles adotam essa cultura de os filhos serem criados aos pés dos avós ali, recebendo conselho, meus irmãos. E eu nunca vi um país tão educado quanto o Japão. Observa, meu irmão, observa. Quem dera se Deus nos guarde disso, Deus nos guarde disso. Mas se acontecesse com nós o que aconteceu lá no Japão, se acontecesse aqui no Brasil o que aconteceu lá no Japão, você viu que cultura elevada tem aquele povo, irmão? Não houve nenhum problema, era uma organização no meio daquele tumulto todo, era uns ajudando o outro, ninguém se precipitando, era um socorrendo o outro. Aqui, se acontecer uma coisa dessa, as pessoas vão arrombar as portas do supermercado e arrancar as coisas que tem. Mas é a cultura, irmão. Nós devemos aprender com as coisas boas. Nós devemos aprender. E uma das coisas boas que esse povo tem é aprender com os velhos. É aprender, irmão, estar ali aos pés daquelas pessoas que já viveram. E quão bom é, meus irmãos, nós aprender com pessoas que já passaram por algum problema que nós poderemos passar.
Mas não é assim nos nossos dias? Os nossos filhos não nos subestimam? Subestimam? Né? Talvez o pai, o avô hoje não tem nem sequer o primário ou o ensino médio, mas o filho com 17 anos já está fazendo a faculdade. Não é assim a nossa cultura hoje, irmãos? O neto com 17 anos está fazendo a faculdade e o avô, né? Coitado, não teve essa oportunidade, mas ele tem a experiência. Eu quero dizer uma coisa ainda, irmão. Quando ele tem experiência com Deus, ele pode até tentar mudar você. Não é assim não. Não é assim não. Deixa eu mostrar para o senhor como é que faz. Você não está enxergando nada. Olha o que Deus tem aqui. O menor, ele vai ser abençoado. A bênção está com o menor. Aleluia. Aleluia. Olha só, irmão, ele estava aí chegando porque tinha uma comunhão com Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Agora nós temos que tomar cuidado, porque os velhos também erram. Os velhos também erram, irmãos. Os velhos também erram. E eu me preocupo. Eu me preocupo por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos ali para Esdras, nós vemos ali um povo novo, uma população nova, que estava eufórica, eles estavam alegres, eles estavam assim, deslumbrando uma bênção muito grande, que é a reconstrução do templo. E esse povo novo estava alegre porque eles estavam inaugurando o alicerce do templo, irmãos. Então esse povo novo estava alegre porque o templo, que era a coisa mais preciosa que eles tinham como cultura, ali estava pronto para ser erguido, porque o alicerce já estava pronto. E a Bíblia diz assim que os velhos, você sabe o que os velhos tinham no seu coração? A imagem do passado. A imagem do passado. E essa imagem do passado, eles tinham aquele templo feito por Salomão, e aquele templo feito de ouro, com os melhores materiais que tinha naquela região, porque a Bíblia diz que não houve nenhum reino tão próspero como o de Salomão. E ele tinha tanto ouro no seu reino, irmãos, que prata lá era como se fosse pedra, não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum. Mas aí ele chega, meus irmãos, ele chega e no meio daquela festividade, aonde Esdras, ele reúne os sacerdotes, ele reúne todas as pessoas para fazerem uma festa solene, para inaugurar o alicerce do templo. Diz a Bíblia assim, que o povo começa a chorar de alegria. Vamos abrir a Bíblia? Esdras capítulo 3, Esdras capítulo 3, o versículo 10, aleluia. Esdras capítulo 3, o versículo 10 ao 13. Olha o que diz aqui, irmãos. E todo o povo se levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes, quando viram o fundamento dessa casa sendo lançado. Mas muitos levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão alta voz, e o som se ouviu de muito longe. Você sabe o que eu quero dizer, irmão? Que assim também como Deus pede para que nós vigiemos, Deus também fala para os mais experientes e idosos que vigiem também, porque nós não podemos fazer uma comparação com o passado. As coisas no passado eram bem diferentes da de hoje, mas hoje também o Senhor habita aqui neste lugar. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que a glória